Hello family members, welcome back to my channel. E hoje eu vou começar um quadro nesse canal, que era só de vlog, que se chama Eu Não Sou Cinéfila, que vai ser minha opinião. É um resumo, ou sei lá, vou contar o filme todo e a minha opinião no final sobre o filme. O primeiro filme desse quadro vai ser Bring Her Back, ou Faça Ela Voltar, Traga Ela de Volta, que é um filme da 24, dos irmãos Philippou, desse ano, né? Eu não sei se ele já foi lançado nos cinemas brasileiros, mas eu assisti ele no Pirata, né? No Free Cine, legendado. E uma quinta-feira qualquer, eu tava no TikTok e a Isabelle me mandou um vídeo falando sobre esse filme. Aí no vídeo tinha, esse é o pior filme, esse é o melhor filme de terror de 2024, que é muito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, nossa, Isabelle, tu ainda quer que eu assista? Que o pessoal dizendo que depois disso sentiu uma presença na casa deles e não sei o que mais lá. Aí beleza, depois antes de assistir qualquer filme, eu sempre procuro assistir uma review, né? Pra ver, e eu assisti 2 reviews. Depois dessas 2 reviews, eu senti um nojo tão grande desse filme que eu resolvi realmente assistir pra ver se era mesmo isso tudo que eu tava sentindo, que o pessoal tava falando. Como eu disse, eu assisti no Free Cine, legendado, não tinha opção de dublado, e gostei bastante da opção legendado, bem bom. Agora eu vou ler a sinopse para vocês ficarem bem situados. Começa assim. Faça Ela Voltar acompanha a vida de 2 meios-irmãos que, após encontrarem seu pai morto no banheiro, são alocados para um lar adotivo. Andy e Piper acabam na casa de Laura, sua nova guardiã. Com um jeito excêntrico, Laura trabalhava como conselheira pedagógica e, além dos irmãos, também adota um jovem mudo chamado Oliver. Afastada da cidade grande, o imóvel na qual a garota e o garoto vivem esconde grandes segredos. E a descoberta de um ritual aterrorizante é capaz de destruir para sempre a relação dos dois e até mesmo transformá-la em uma dor profunda. O filme começa com algumas imagens de vídeo de fita VHS que passa pessoas incorporando, não sei o que, demônios, entidades, pessoas nuas fazendo círculo em todo lugar, todo tamanho de círculo, pessoas falando em russo e muito nojo. Ali já começa o nojo. Juro, ali foi a minha primeira... Foi ali. Logo depois que passa essa parte, a gente vai pra parte que a gente conhece a Piper. A Piper, ela é uma menina deficiente visual. A atriz que interpreta a Piper, ela é deficiente visual na vida real também. E ela, pelo que eu li, ela não teve nenhum contato com filmes de ir pra cinema, streaming, só peças teatrais. E esse foi o primeiro contato dela com as telas, e eu achei incrível, uma atuação impecável. Ela tá lá no ponto de ônibus da escola, tentando fazer amizade com alguns amigos, mas tentando fazer amizade com algumas meninas, com algumas amigas, com algumas meninas. Só que as meninas não dão abertura pra ela. Elas veem ela e ela tem o olho dela, um dos olhos dela, fica se mexendo, tipo, virando pro lado pro outro, enquanto o outro fica parado. E as meninas acham estranho quando
E aí é quando o Andy chega e fala, te achei, não sei o que, não sei o que, estou cuidando de você. Aí ele diz, tá. Aí ela diz, tá bom, meio irmão. O Andy é só filho do pai da Piper. Ele não é filho da mãe da Piper também. Depois eles vão pra casa e lá eles percebem que o pai dele está trancado dentro do banheiro. E aí eles arrebentam a porta e dão de cara com o pai deles no chão do banheiro, morto e todo vomitado. E o Andy vê aquilo e não consegue falar nada, ele fica estático. E a Piper grita, pai, 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 e vai pra cima dele, do pai, e faz respiração boca a boca no defunto, todo coberto de vômito. Esse é o segundo. Foi realmente muito forte essa cena. Muito forte mesmo. Depois, né, como eram só eles três, eu não sei o que foi que aconteceu com a mãe da Piper. Eles não falam o que aconteceu com a mãe da Piper. Isso ficou tipo uma ponta solta aí, eles não falam de jeito nenhum. Depois eles vão não sei, uma delegacia, sei lá. Aí lá eles vão ter que ir pra uma casa de acolhimento. E porque o Andy não tem 18 anos ainda, ele tem 17. E aí quando ele completasse 18 anos, ele poderia ficar responsável pela Piper. Mas por enquanto eles vão pra uma casa de acolhimento, que vai ser a casa da Laura. E assim que eles entram na casa da Laura, que eles chegam na casa da Laura, eles veem... acho que eles nem percebem, mas a gente vê que ao redor da casa, do terreno da Laura, tem um círculo branco. Não sei se é sal, se é cal, uma mistura de alguma coisa que é branca. E aí eles chegam, só os dois, a Piper e o Andy, e a Laura tá escutando simplesmente Empire of the Sun Alive. A música Alive do Empire of the Sun. Na altura maior do mundo. Mas aí ela abre a porta e ela... A gente olha pra cara dela e já vê, meu Deus, essa mulher não é boa da cabeça. Ela é maluca. E aí ela começa a mostrar a casa e mostra o cachorro morto que tá empalhado, que ela bota na cozinha. Um cachorro que parece tá super vivo, mas ele tá empalhado e tá morto. E a Laura, ela tinha uma filha chamada Katie, que ela disse que essa filha dela era deficiente visual também, só que ela morreu em um acidente na piscina, ela morreu afogada. Acho que ela deve ter caído antes, batido a cabeça e depois caído dentro da piscina, porque depois a gente vê uma cena em que sai sangue da cabeça dela dentro da piscina. Aí... eu anotei algumas coisas porque eu assisti esse filme em 3 partes, porque toda vez tinha uma cena que era muito disgusting, e aí eu parava de assistir e assistir só no dia seguinte ou depois de 2 dias, porque era muito forte pra mim, porque eu sempre ia assistir comendo ou depois de ter comido, e aquilo ali, tipo, era horrível. Aí, eles dois, o Piper e a Piper e o Andy, tem uma palavra-chave que é grapefruit, que traduzindo pro português eu acho que é tangerina. Na legenda tinha toranja. Então eu acho que é tangerina. Tangerina, mexerica. Eu acho que é isso. E tem mais uma criança, né, morando lá, que é o Oliver, ou Ollie, como a Laura chama. Ele é muito estranho, ele tem uma marca no olho, como se ele tivesse tomado um soco. E durante o filme,
o Ollie tenta matar o gato da Laura, que se chama Junkie Box, se eu não me engano. Mas começa com Junkie. Eu não sei se é Junkie Monkey ou é Junkie Box. Mas enfim, ele tenta matar, acho que umas 4 ou 5 vezes esse gato durante o filme todo. Aí a gente vai ver o quarto da Piper. É um quarto lindo, todo arrumado, todo organizado, cheio de frufru. E o quarto do Andy é uma garagem que tem uma cama e só. E aí o Andy leva uns pesos pra lá pra ele fazer academia. E tipo, a gente vê a diferença gritante entre o tratamento da Piper, da Laura com a Piper e da Laura para com o Andy, que é tipo muito diferente. É muito visível que ela prefere a Laura, ou que a Laura prefere a Piper. E ela vive falando da filha dela, que a minha filha, e você parece muito com a minha filha, e sendo que a menina era branca, loira, e a Piper é uma asiática. Então não tem nada a ver, é só coisa da cabeça dela. E todas as noites, né, essa é a primeira noite que eles vão dormir lá, e a Laura assiste aquela fita do começo do filme. Aquelas pessoas fazendo ritual, e pessoas incorporando, fazendo ciclo e tudo. E aí, quando amanhece, o Andy tá babado e mijado, como se ele tivesse mijado na cama. E ele, pelo jeito que ele reage, eu acho que isso não acontecia com ele. Acho que nunca aconteceu com ele. Mas eu achei muito estranho. E depois ele se acorda, vai lavar a roupa de cama dele. A gente não vê ele se arrumando, mas aí eles já vão tá logo no velório do pai deles. E lá o Andy não consegue olhar pra cara do pai dele. E a Piper não enxerga, então, né? Mas ele mente, dizendo que ele tá bem. E aí a Laura vai e fala que você nem olhou pra cara do seu pai. Aí a Piper ficou chateada, né? Porque o Andy disse que tinha olhado, mas ele não tinha olhado. Aí a Laura diz, vai lá, despedir do seu pai, a última vez que você vê ele. Aí a Laura diz, dá um beijo nele. Aí o Andy dá um beijo na testa. Aí a Laura diz, não, dá um beijo na boca do teu pai morto. Ela não fala dá um beijo na boca do teu pai morto, mas dá um beijo na boca dele. E ele não consegue, né? E aí a Laura vai e dá um beijo na boca do homem falecido. Aí o Andy sai, a Laura corta um pedaço do cabelo do pai deles. Muito estranho, bota dentro de um folhetinho. E ela é a única que tá de lilás lá. E todos os outros estão de preto, né? E quando eles estão voltando pra casa, ela tá muito feliz dentro do carro. Assim, gente, mas enterro não é pra ser um negócio triste, é pra ser celebração, não sei o que. Aí ela vai pra casa. Quando chega em casa, ela dá bebida alcoólica pras 2 crianças. E eles bebem e ficam bêbados. E aí a Piper dorme e ela fica conversando com o Andy. Nessa conversa, a gente descobre que o pai do Andy batia nele, porque quando a Piper chegou, o Andy começou a ficar com ciúmes dela e chegou até a bater nela uma vez, mas foi só uma vez. Sabe, criança quando tem ciúmes do irmão, porque vai ficar no canto. E aí ele era abusado constantemente pelo pai dele, mas ele nunca tinha falado isso pra Piper, que eles eram bem agora, depois de muito tempo,
eles construíram uma amizade de irmãos muito forte. Aí no outro dia, ele acorda mijado. Ele vai levar o lençol dele pra lavanderia. Quando chega lá, a Laura tá lá. Ela, tipo, ri da cara dele. Ah, mijou na cama? Que isso? E aí ela disse que elas vão ter um dia das garotas. E fica o Andy e o Ollie em casa. O Ollie é um menino que não fala nada. E parece que ele é um zumbi. Ele só fica andando pela casa sem fazer nenhum barulho e todo machucado, que não sabem de onde que veio esses machucados. E aí a Laura disse, não abre a porta do quarto do Ollie, deixa ele lá. E aí, antes dele de acontecer esse acontecido, quando elas saem, depois que elas saem, o Andy vai banhar. Só que o Andy, ele não consegue banhar no banheiro porque ele lembra do pai dele morto lá no chão. E aí ele vai banhar lá fora, na torneira. Incrível. Aí ele vê o Ollie, aí ele se veste e vai assim, vou abrir a porta do quarto do Ollie. A porta do quarto do Ollie tá fechada. Tá trancada. Mas ele pega uma faca e arromba a porta do quarto. Aí assim, vem cá, vamos conversar. Você quer comer uma coisa? Mas eu só vou te dar se tu falar comigo. Ou então pode até escrever. Aí ele pegou e deu um bloco de notas e um lápis pro Ollie. Aí o Ollie pega e começa a escrever. Aí o Andy corta o melão e dá assim, na ponta da faca, assim. Aí o Ollie segura na lâmina da faca pra comer. Aí o Andy vai pegar uma bacia lá embaixo, nas portinhas embaixo. Quando eles escutam o Ollie, esse foi o terceiro. O Ollie tá comendo a faca. Tá mastigando, né, a faca. E ele mastiga tanto que o dente dele da frente cai. Corta o lábio superior dele. Isso aqui dele sai fora. Isso daqui sai fora. Ele fica sem. E o Andy fica desesperado. Meu Deus do céu, menino maluco, o que eu faço? A gente tá sozinho. Aí pega, leva ele pra fora. Quer tirar ele do círculo. Aí o menino, tipo, sabe? E aí quando ele sai do círculo, ele começa a ter um ataque epiléptico, só que a barriga dele começa a acontecer uns negócios, tipo, começa a mexer, uns mexidos muito louco. E aí ele diz, socorro, ou é socorro, é me ajuda, algo do tipo. E a Laura chega com a Piper, né? E ela começa a gritar, o que você fez? Não era pra você ter tirado ele de dentro do quarto, dentro do círculo. E o Ollie lá gritando, e a barriga dele se contorcendo toda. E aí eles entram pra dentro de casa e o Andy sem reação, e a Pepper sem enxergar nada, não sabe o que estava acontecendo. E o Andy vai ver lá na cozinha, né? Ele vê o bloco de notas. E no bloco de notas estava escrito assim, bem ruinzinho, mas dava pra entender. A letra estava escrito bird. E aí o Andy ficou, bird? Pássaro? Aí ele ficou assim, estático por uns momentos. E a Laura levou o Ollie pra dentro do quarto dela. E aí, lá ela ficou vendo as fitas. Tipo, tutorial. O que eu devo fazer quando ele sai do círculo? Tutorial easy, pesquisar. E aí ela vê que
quando eles saem, né, do círculo, saem de si, eles começam a fazer um círculo na testa para poder voltar ao estado de transe. E aí, quando ela tá vendo essa fita, o Wally vai recuperando a memória dele, tipo, aí ele fala, onde eu tô? O que tá acontecendo? Não sei o quê. Aí ela, não, se acalma, vai ficar tudo bem. Aí o Wally começa a gritar. E aí ela liga uma caixa de som, uma música super alta. E a Piper e o Andy estão lá fora e sem saber o que tá acontecendo lá dentro. Aí ela consegue fazer com que o Andy volte para estado, o Wally volte para estado de transe. E aí ela abre a porta e bota a Piper pra dentro do quarto. Aí ela tá lá, conversa. Assim, e é normal, às vezes ele fica assim, dá um ataque. Aí ele lembra, né, do cabelo do pai que ela pegou no velório? Ela pega e bota na boca do menino pro menino comer. O Wally. E o Wally come. Ele tá em estado de transe, não sabe mais de nada. Aí o Andy tava todo sujo de sangue, né? Sangue do Wally, que cortou a boca todinha, maluco. E aí ele vai banhar no banheiro. Lembra que o Andy tinha medo de banhar no banheiro por causa do pai dele? Ele vai banhar lá de roupa e tudo. Quando ele escuta a porta do banheiro abrindo, e ele vê o pai dele morto. Aí o pai dele disse alguma coisa tipo, ela vai morrer na chuva, algo do tipo, e que era pra ele cuidar da irmã dele. E aí ele fica sem entender, aí ele abre e ele realmente vê o pai dele lá. Não era um fantasma, era o pai dele, tipo... Eu não entendi se era uma coisa... Mas eu acho que não era coisa da cabeça dele, não. Eu acho que era o pai dele mesmo. Não tem quando no Iluminado os fantasmas reaparecem e tal? Mas só que no Iluminado foram os fantasmas que moram lá no local, né? Mas, enfim. Aí ele escorrega, bate a cabeça no chão. E... dorme, né? E aí ele vai pro hospital, leva ele pro hospital. E aí ele acorda no hospital atordoado e preocupado com a irmã dele. A Laura começa a, tipo, meio que vestir a Piper como se fosse a filha dela, com as roupas da filha dela. Assim, nossa, você tá parecida com a minha filha, vai fazer a mesma coisa. E aí a Laura tem, assim, uns flashbacks da filha dela. E ela leva a Piper pra um quartinho que tem lá. E nesse quartinho tem um freezer. Sabe o que tem dentro do freezer? A filha da Laura, a Katie. Tá lá morta, dentro do freezer. Pois é. A menina tá em estado de putrefação, mesmo com todo o gelo, né? Não conserva o corpo dela. Um olho dela já tá... Sei lá o que foi que aconteceu. E ela pega a mão da Piper e bota na menina. E a Piper pega na menina e diz... Que é isso? É só carne. Aí a hora disso é só carne. E a Piper pegando na menina. Aí... O Andy volta pra casa. E aí eles vão dormir. Aí a gente, nessa noite, na verdade, a gente descobre o porquê do Andy acordar todo mijado. A Laura fazia xixi num pote e jogava no menino. Aí eu não sei se ela babava também nele, ou se ele já babava antes, que ele acordava todo babado aqui, ó. Todo babado, chega e molhava o colchão. Aí a
gente vê, né, que ela faz lá o xixi. Aí ela pega, passa o desodorante do Andy e vai na casa e vai no quarto da Piper. E quando chega lá, ela pega e dá um soco no olho da menina. Dá um soco no olho da menina e a menina começa a gritar, a chorar. E aí ninguém vai lá até nela, porque o Andy dorme que nem uma pedra, porque antes de ela ir lá dar um murro na Piper, ela pega e vai no quarto do Andy, né, pra jogar o mijo. Aí ela abre o olho dele assim e ele não acorda. Ele não acorda, não sei que diabo, deve tomar remédio pra dormir. E aí ela vê no celular dele que ele tinha um monte de foto do cachorro dela empalhado, do óleo, aí ela apaga tudo. Aí ela vai dormir tranquila. Aí quando é no outro dia de manhã, ela tá lá. Aí o óleo acorda, né? Aí vai lá, o que foi que aconteceu? Aí ela, olha aí o que você fez com a sua irmã. A Laura disse, o quê? O que foi que aconteceu? Aí ele vê, né, um soco, o olho da menina roxo. Aí ele pergunta, pai, o que foi que aconteceu? A Laura te bateu? Ela disse, eu não sei o que aconteceu, alguém me bateu. E eu senti o seu cheiro. Aí ele disse, não é possível, não foi eu que te bati. Aí ela assim, não, aí o Andy disse, não foi você, Laura, que bateu nela. E aí ele já, não, isso aqui é maluquice. A gente vai embora, eu e a Piper vamos embora e solta ela e a gente vai embora. E aí a Laura não quer deixar e começa a briga. E aí o Andy soca a parede e chega, tipo, atravessa. E a Laura finge que ele bateu nela. Finge, porque a Piper não vê. E aí o Andy vê o Wally. O Wally tá com aquele bucho. A gente sabe, todo mundo da família brasileira tem um tio cachaceiro que tem o bucho quebrado. O meu era o tio Ivan, saudoso tio Ivan. Descanse em paz. O bucho quebrado de cerveja, ele tava daquele jeito. E aí veio ele lá no meio da chuva, o menino todo sangrando, o saquinho dele todo sangrando e com o bucho quebrado. E aí ele disse, não, vou tirar aqui uma foto e vou. E aí a Laura pega o celular dele e aí ele vai pra delegacia. Chegando na delegacia, ele tá lá um pouquinho, aí ele olha pra cima e vê o cartaz de desaparecido de Connor Bridge. E aí ele, mas esse menino é o Wally. Só que no cartaz ele tá com cabelo longo e o Wally, que tá lá na casa, tá de cabelo raspado. Mas ele reconheceu pela fisionomia, sabe? Enquanto o Andy tá na delegacia, a Laura pega a Piper e leva ela de novo pro centro de recreação. O Andy fala com a superintendente, com a, sei lá, a conselheira. E aí ela... Não pode ser, ela trabalhou aqui por muito tempo e não sei o que. Aí ele disse, não, esse menino tá lá. Ela capturou esse menino. E aí a conselheira disse, não, esse menino que mora lá com ela é o sobrinho dela, não sei o que. Se não, é esse daqui, esse aqui que desapareceu. Connor Bird. E aí ele disse, tá bom. Vou lá contigo, Andy, mas você vai ver que não passa de um mal entendido. E aí o Andy tá mandando tá ligando pra Piper, só que quem tá com o celular da Piper é a Laura, né? E aí ele fala lá que ele ama muito ela. E por último ele fala a palavra grapefruit. E aí a superintendente pega o celular e a Laura escuta a voz dela. E sabe que elas estão indo lá pra casa dela. E aí ela pega, limpa a casa toda, porque
Depois que ela chegou de deixar a Laura lá no centro de recreação, ela chega lá, o Andy, o Wally tá comendo a casa todinha. Tá comendo a casa todinha. Come os pedaços de aquelas coisas de leite. Tudo, a casa tá revirada de cabeça pra baixo. E aí ele morde o braço da Laura, a Laura entra pra dentro do quarto. E enquanto a Laura tá dentro do quarto, ele vai e come a mesa, que não é de madeirite, é de madeira. Depois a gente vê a mesa de madeira, não é de madeirite não. De madeirite a gente sabe que é, né? Que é oca dentro, mas é de madeira, madeira. E ele come a mesa, um pedaço da mesa. E aí depois ele começa a se comer também. É uma coisa assim. E aí a Laura sai de dentro do quarto, leva ele pra dentro daquele quartinho que tava a filha dela lá no freezer. E ele ficou lá. Entra pra dentro do freezer e fica lá com a filha dela. Enquanto isso ela vai ajeitar a casa, né? Porque ela sabe que a mulher vem pra ver. Toma um banho. Beleza. Aí a mulher chega, entra, o Andy fica dentro do quarto. A mulher diz, não sai do carro. Aí a mulher vai, conversa assim, eu sabia que isso era um mal entendido, não sei o que. Quando ela vê que a Laura tá sangrando. Assim, Laura, você tá sangrando? Aí a Laura começa, nós podemos trazer ela de volta. We can bring her back. Aí, quem? Aí a Laura, Katy, we can bring her back, não sei o que. Aí a mulher assim, nossa, mulher tá maluca. O Andy sai de dentro do carro, vai lá naquele quartinho e vê lá o Wally comendo os pedaços da filha da Laura. E aí ele grita, olha, você tem que vir aqui, você tem que vir aqui. Aí a mulher consegue fugir, a Laura fica lá caída no chão. Aí ela vê o menino comendo lá a outra e a barriga dele. E vê que o menino tá, não tá nas faculdades mentais dele. E aí vai e corre. Nisso que eles correm, minha gente do céu, isso é muito triste. A Laura pega e atropela os dois. Aí a mulher lá morre mesmo, a conselheira morre. O Andy ainda fica, sabe? Entre a vida e a morte. Aí chega a Laura e mata ele afogado numa poça de lama. Olha que morte mais incrível, hein? Ele morre afogado numa poça de lama. Não foi nem por causa do atropelamento. Eu acho que se tivesse deixado ele um pouquinho lá, ele talvez morreria depois, né? Sei lá. Mas aí ela pega, coloca os corpos dos dois dentro da casa. Vai pegar a Piper lá no centro de recreação, traz de volta. A Piper não enxerga nada, não vê. Aí ela passa por cima de sangue, passa por perto de corpo. E aí ela escuta a voz do irmão dela chamando ela. Só que não é o irmão dela. É o Wally imitando a voz do irmão dela. Não é o Wally, né? Acho que era o demôniozão. E aí... E diz assim, não, o seu irmão não tá aqui não. Ele tá lá embaixo, ele vai se desculpar e vai... Pega... Aí ela já começa a... Isso aqui tá estranho. O que tá acontecendo aqui? Aí ela sai, se tranca no quarto e dentro do quarto tá o corpo do irmão dela. E ela pega, sabe, vê ali o aparelho dele e vê que é ele. Aí tá morto. A Laura consegue entrar dentro do quarto, pega a menina, dá um soco nela e aí ela desmaia. Depois ela pega e leva a menina pra dentro da piscina. Aí o Wally já tá lá dentro da piscina, entrando pra dentro da piscina também. Aí ela pega e começa a afogar a menina, a Piper. Aí afoga. E aí ela consegue se levantar e fala assim, mamãe. E aí a Laura fica
filha. Aí ela lembra da Cat. Aí nisso ela consegue escapar. Aí o Wally vai atrás dela, correr atrás da Piper. Aí a Piper dá um chute, sei lá, sai nos ovos dele, na barriga dele. Eu só sei que depois disso ele começa a vomitar sangue. É o quarto. E aí ela consegue fugir. Consegue. E ele vai atrás. Aí ele, quando tá assim, ó, assim, uns 2 palmos pra sair do circo, ele começa a, sabe? Tipo, o demônio lutando pra ele não sair do círculo, né? Como se o círculo fosse o que prendesse o demônio. E lá fora, né? Mas aí a Piper foge, vai passando o carro, a Piper entra dentro do carro. O Wally consegue sair do círculo, recobra a memória, só que ele tá todo ferrado. Sem o braço, sem a carne do braço, sem o dente da boca, sem a parte de cima da boca, o olho todo coisado, que o olho dele tava que nem no pôster, tava que nem aquele personagem do Star Wars. Vou botar aqui a foto dele. E aí os policiais chegam e ele fala: eu sou o Connor Bridge. E aí corta pra Laura dentro da piscina com o corpo da filha dela, abraçada. E é nesse momento que a gente sente um pouco de... como eu posso dizer? Não é remorso, é um pouco de pena, um pouco de compaixão da Laura, porque ela era uma mãe que queria a filha de volta a qualquer custo. Era o custo mais errado possível, mas era o que ela estava disposta a fazer para ter a filha dela de volta, sabe? Esse filme fala bastante sobre o luto, né? A dor do luto. Aborda essa temática, né? 2 vezes, com a morte da Cat e do pai dos meninos. E depois com a morte do Andy, né? Que infelizmente ele morreu. Não era pra ter morrido, achei desnecessário, de verdade. E esse filme, pra mim, ele é incrível. Ele é nota 10. É o melhor filme de terror até agora, do ano de 2025. Ele é incrível, sabe? Não assistiria de novo por causa das coisas nojentas, que eu prefiro evitar a fadiga, mas, tipo, assistiria junto com os amigos, né? Porque ela ia ser uma resenha e tal. É legal assistir os filmes com os amigos, principalmente terror. Amo demais. E é isso, gente. Se você quiser assistir, assista. Mas não comendo nada, nem depois de ter comido nada. E é isso. Um grande beijo. Um abraço. Curta, comente e não compartilhe.